Bom dia, irmão. Bom dia, irmã. Ninguém te ama como eu. Olha para a cruz, foi por ti porque te amo. Ninguém te ama como eu. O convite hoje é levantar a cabeça, porque Jesus nos ama tanto que entregou a sua vida para nos libertar, para nos resgatar, para trazer vida e vida em abundância. Por isso, meu irmão, se você está triste, minha irmã, se você está triste nesse momento, né? Se você está depressiva, se você está com problemas sérios, não desanime, levante a cabeça. Sinta-se amado e amada por Jesus. Vamos nesse momento rezar, né, pedindo a Deus que conceda a saúde a todas as pessoas que se encontram internadas nos hospitais, nos lares, a todas as pessoas que fazem o tratamento do câncer, que Deus conceda a saúde a todas as pessoas também que estão, né, com o vírus do Covid-19, todos os seus familiares. Então, que Deus conceda a saúde a todos nós. Vamos rezar também por todas as pessoas que se aproximaram de nós e que pediram as nossas orações. Queremos entregar nas mãos de Deus todos os nossos familiares, todas as nossas crianças, todos os nossos idosos e idosas. Queremos entregar todo mundo nas mãos do Senhor nessa corrente de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que vamos ouvir hoje está em Mateus, capítulo 9, do versículo 35 ao 38, e depois, capítulo 10, versículo 1, do 6 a 8. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando a boa notícia do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo as multidões, Jesus teve compaixão, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Então Jesus chamou seus discípulos e deu-lhes poder para expulsar espíritos maus e para curar qualquer tipo de doença e enfermidade. Vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vão e anunciem: o reino do céu está próximo. Cure os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando a boa notícia do reino. E aqui Jesus vai curar vários tipos de doenças e enfermidade, vai ter compaixão das multidões, porque estavam cansadas e abatidas, ou seja, estavam como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus é conhecedor da sua realidade, ele não é nenhum
alienado, né? Para isso ele anda, ele vai de um lado para o outro, encontrando pessoas doentes, pessoas enfermas, multidões cansadas e abatidas, e como diz o próprio Evangelho, que vivem como ovelhas sem pastor. E Jesus olha para toda esta realidade e diz o Evangelho, ele se enche de compaixão. Ele não tem pena, porque a pena não nos leva a nada, né? Pena, a gente tem pena de uma pessoa e por aí fica por isso mesmo. Não leva, a gente não tem uma reação, né? Quando a gente tem pena, a gente simplesmente passa, tem pena e vai adiante. Compaixão, ele tem a ver com o coração. Então, quando eu tenho compaixão, eu logo reajo. Ou seja, eu busco uma solução para aquela situação. Então, Jesus teve compaixão, né? Jesus age com o coração, ele olha para aquela realidade com o coração. E por isso ele vai agir, por isso ele vai curar esses doentes, por isso ele vai devolver a vista, ele vai curar os leprosos, ele vai devolver a dignidade dos pecadores, especialmente os pecadores públicos. E ele vai pedir aos seus discípulos que façam a mesma coisa, né? Ele vai enviar os discípulos, vai chamar os discípulos e vai dar esse mesmo poder, o poder de expulsar tudo aquilo que é ruim e de curar qualquer tipo de doença e qualquer tipo de enfermidade, né? E Jesus vai dizer assim, ó, vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. E qual é a missão desses discípulos? Anunciar o reino do céu e dizer, o reino de Deus está próximo. E aí vai mais uma vez, vocês devem, assim como ele fez, vocês também devem curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. E depois no final termina o evangelho dizendo, vocês receberam de graça, também deem de graça. E quanto, né? A gente recebe, quantas coisas a gente recebe de Deus de graça, né? Então, se a gente recebe de graças, também vamos dar de graça. A gente recebeu de Deus o sorriso, o abraço, o amor de Deus, a gente recebe todos os dias gratuitamente. Por isso, nós somos convidados a também dar tudo isso às pessoas. E nós temos também esse poder, o poder de curar, o poder de ajudar essas pessoas. Mas para isso é necessário sair do nosso mundo, do nosso lar, da nossa casa, do nosso próprio umbigo e ir visitar os povoados, as favelas, né? Os bairros mais pobres, as periferias da nossa cidade, né? Nós precisamos sair do nosso mundinho para ir ao encontro das pessoas que se encontram nessas realidades. E como tem pessoas sofrendo nessas realidades. O problema é que às vezes a gente só sai da nossa casa para o centro da cidade ou para a igreja. E lá a gente geralmente, com certeza, não iremos encontrar aquelas pessoas que mais com certeza precisam de nós e que são destinatários, que são os destinatários da Boa Nova, né? Com certeza nós não iremos encontrar essas pessoas nos grandes centros das cidades, nem nas nossas igrejas. Quantas pessoas estão doentes, quantas pessoas estão perdendo o sentido da vida, né? Quantas pessoas passam fome, quantas pessoas precisam de uma visita e que muitas vezes a gente não se dá conta, a gente não vê, não enxerga com os olhos do coração. Ou seja, nós não temos compaixão. Então o convite de hoje é termos compaixão e lembrar que a colheita é grande, mas os operários ainda são muito pouco. E Jesus aqui pede, rezem para que o dono da colheita envie trabalhadores. Ou seja, rezar para que Deus desperte mais pessoas para trabalhar pelo seu reino.
cuidando especialmente das pessoas que vivem como ovelhas sem pastor. Que o Senhor Jesus nos ajude. Enviai, Senhor, muitos trabalhadores para a vossa messe. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Que o Senhor Jesus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.